Primeiro, por que o vidro Pirex ele suporta bem variações de temperatura e o vidro comum não? Por que na construção civil o casamento entre aço e concreto foi tão bem sucedido? Por que a gente usa uma lâmina bimetálica num termostato? Já ouviram falar de um termostato? Enfim, essas questões que eu estou colocando já de início, elas são bem respondidas se você dominar os conceitos aí ligados à dilatação e contração térmica. Especialmente nessa aula, a gente vai começar falando da dilatação e da contração térmica que acontece nos sólidos. E por uma questão de organização, a gente vai dividir essa dilatação, contração térmica dos sólidos em 3 momentos. Agora, a gente vai estudar, a dilatação, contração térmica dos sólidos em uma dimensão, que é a chamada dilatação linear. Antes de mais nada, eu gostaria de colocar que nós estamos usando aqui um modelo bem simplificado, É um modelo que encara esses sólidos, formados por partículas menores que estão agrupadas aí nos chamados retículos cristalinos, E, portanto, existe uma geometria bem definida e existe uma distância média entre essas partículas que também vai ser bem definida. A ideia é assim: quando você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação das partículas, das moléculas nesse caso, e aumenta a distância média entre elas, portanto o corpo dilata. Se você reduz a temperatura, você diminui a agitação das partículas, moléculas, diminui a distância média entre elas e, portanto, o corpo contrai. Veja, para a maioria das substâncias que a gente conhece, quando aquece a coisa cresce. E agora a gente vai estudar matematicamente como trabalhar com isso. Então veja, nós temos aqui uma barra, por exemplo, de comprimento L0 a uma temperatura T0. Se você está se perguntando por que a gente chama tamanho de barra de L, talvez venha do inglês length, a linguinha, length. Bom, mas o lance é o seguinte: se eu aumento a temperatura dessa barra, vai aumentar a dimensão dela, vai aumentar o comprimento dela para um valor L, e a gente então tem que ficar ligado nessa variação de comprimento que eu vou chamar de ΔL. Eu exagerei aqui, para ficar visível, mas experimentalmente a gente verifica que essa variação de comprimento, ela depende de 3 fatores, que são, primeiro, o comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser essa variação. Segundo, galera, nós temos uma variação de temperatura aqui influenciando diretamente. Porque uma coisa é eu variar 10 graus Celsius. Se eu variar 10 vezes mais, eu vou produzir 10 vezes mais dilatação. Se eu variar 1000, talvez eu esteja extrapolando aqui, porque na verdade esse modelo que eu uso aqui é um modelo bem simplificado. Ele vale para faixas e para situações bem específicas, mas é o que a gente vai usar para resolver as questões aí que a gente vai prestar, nos vestibulares aí que a gente está vendo, tá? Bom, então volta lá. ΔL depende do L0, depende do ΔT e vai haver aqui também uma dependência com uma grandeza chamada alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Essa grandeza, ela está associada ao tipo de material, ao tipo de substância que a gente está estudando. Então, olha só, vamos lá. Pensando em termos de unidade, você sabe que comprimento, e variação de comprimento no sistema internacional são medidos aí em metros. Não que o tempo todo a gente vai ter que usar o metro, mas no SI isso aqui é medido em metros, certo? Temperatura no sistema internacional é medida em Kelvin. A gente usa muito aqui o grau Celsius, Se bem que para variação de temperatura, você que já estudou um pouquinho escalas termométricas sabe que variação de temperatura em Kelvin é igual a variação de temperatura em Celsius. Beleza! Agora, a pergunta que eu faço é: qual vai ser a unidade do alfa? E junto com essa pergunta, eu coloco aqui, qual é o significado do coeficiente de dilatação linear?
Já vou avisando já, né? Esse é um valor que ele normalmente é muito pequeno. A ordem de grandeza desse valor é 10 a menos 6, 10 a menos 5. Então, olha só. Primeiro, vamos pegar essa fórmula aqui e vamos isolar o alfa. Se você isolar o alfa, ó, joga o L0 vezes ΔT para o outro lado, você vai perceber que o alfa ele é ΔL dividido por L0 vezes ΔT. Agora vamos fazer uma análise das dimensões. Olha só, a dimensão do alfa, né, quando eu coloco entre colchetes, eu estou falando da dimensão, da unidade, vai ser a dimensão do ΔL, ó, dividido pela dimensão do L0 vezes a dimensão do ΔT. Vamos colocar os valores que normalmente a gente acaba trabalhando. Olha só. Então, se você pegar ΔL em metros, isso vai ficar metro, dividido por L0 é metro, e olha só, vamos supor que seja aqui graus Celsius a unidade de temperatura. Então, a unidade do alfa vai ser metro por metro graus Celsius, que é um pouco estranho, né? Na verdade, metro por metro graus Celsius, o que significa isso? Bom, então vamos lá. Talvez esse seja o jeito mais estranho de escrever, mas é o jeito mais fácil para você entender o significado. Veja, se eu falo para você que o alfa do concreto, ele vale, por exemplo, 11 vezes 10 a menos 6 metro por metro graus Celsius, o que significa isso? Veja, significa que se eu pegar uma barra de 1 metro de concreto, tá aqui uma barra de 1 metro de concreto, e eu aumentar em 1 grau Celsius a temperatura dela, ela vai dilatar, não vai? Vai. De quanto que ela vai dilatar? Ela vai dilatar de 11 vezes 10 a menos 6 do metro. Como é que é? Veja, 11 vezes 10 a menos 6 é 0,00011. Tá vendo? Isso aqui é 11 vezes 10 a menos 6, tá? Bom, então se eu pegar uma barra de concreto, vamos lá, vou exagerar mais uma vez, que tem exatamente 1 metro, e eu aumentar a temperatura dessa barra em 1 grau Celsius, ela vai ter um comprimento maior, certo? Maior quanto? Vai ser 0,00001 metro maior. Portanto, ela não vai ter mais 1 metro. Ela vai ter 1,00011 metro. Sacou? Entendeu a ideia? Ó, vou até colocar um quadro aí. Coloca um quadro aí. O alfa, ele fala pra gente como vai ser a variação do comprimento, certo? Para uma unidade de comprimento aqui, ó, né, para um valor unitário de comprimento em função de uma variação unitária de temperatura. Vou repetir. O alfa, ele fala para a gente como será a variação de comprimento quando eu pego um comprimento unitário do material e eu faço com que haja uma variação de temperatura também unitária. Em outras palavras, é o quanto que vai aumentar em metros se eu pegar 1 metro, né, de uma barra e aumentar em 1 grau Celsius a temperatura dele. Beleza? Estou falando de aumentar, né, mas se eu diminuísse, a única coisa que aconteceria é que não ia dilatar, ia contrair. Beleza? Tranquilo? Portanto, gente, olha só, né? É isso que você tem que entender. Só que, lógico, né? Lógico, você não vai enxergar o alfa sendo metro por metro grau Celsius, porque a gente simplifica aqui e a unidade acaba dando 1 sobre grau Celsius, e 1 sobre grau Celsius é a mesma coisa que grau Celsius elevado a menos 1. Portanto, você não vai ver nas tabelas, olha, o alfa do concreto é 11 vezes 10 a menos 6 metro por metro grau Celsius. Não, vai ser simplesmente 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. É o jeito mais fácil de escrever, porém, você acaba aí ficando um pouco mais distante do significado dessa grandeza. Tá claro, como eu disse a vocês, né? E só já respondendo, começando a responder as questões que eu fiz no início, galera. O alfa do aço é muito próximo do alfa do concreto, muito próximo, turma. E tinha que ser, né? Que é mais ou menos o que acontece, turminha, com o alfa
da amálgama, sabe, a restauração dentária que você faz, ele tem que ser muito parecido com o alfa do dente, porque já pensou se você tiver uma dilatação diferente entre um material e outro? É a mesma coisa que poderia acontecer com concreto e aço, se eles nos comportassem de formas muito parecidas, né? Se eles dilatassem de maneira diferente, você não teria uma coesão na estrutura, sacou? E mais uma coisa que eu respondo, né? O vidro Pirex, ele tem um coeficiente de dilatação linear bem menor que o coeficiente de dilatação do vidro comum. Pra você ter uma ideia, o vidro comum tem um alfa aí em torno de 9 vezes 10 na menos 6. Já o vidro Pirex tem um alfa que é 3, 4 vezes 10 na menos 6 graus Celsius a menos 1. Portanto, se o alfa é menor, as dilatações e contrações também são menores. Ou seja, quando você usa, né, uma panela de um vidro como esse, você acaba gerando tensões no material que, né, não são tão perigosas como num vidro comum, que pode fazê-lo trincar, né, quebrar. Sacaram isso? Mas, irado, galera. Ó, continuando. Eu estou calculando aqui o ΔL e você sabe que se eu penso em ΔL, ó, delta na física é variação. Então, ΔL nada mais é do que um comprimento final menos um comprimento inicial. Tá? Ó, se a gente substituir aqui na expressão e isolar o L, esse L vai ser, olha aqui, ó, L0 mais L0 alfa delta T. Portanto, se você quiser uma expressão para o cálculo do comprimento a uma certa temperatura, você pode escrever isso aqui, ó. O L vai ser, ó, colocando aqui o L0 em evidência, L0 que multiplica 1 mais alfa delta T. Eu acho que não há necessidade de decorar isso aqui se você quiser, né? Se você já entendeu que a variação de comprimento ela é diretamente proporcional a L0, alfa e delta T, né? Tendo a variação, você soma com o comprimento inicial e você acha o tamanho no final. Mas eu coloquei isso aqui justamente para mostrar que essa relação aqui entre comprimento e temperatura é uma relação linear. Sendo essa uma relação linear, se você olhar para o gráfico comprimento em função de temperatura, você vai ter então aqui, ó, uma reta inclinada. Obviamente que essa reta não sai do zero aqui, porque eu tenho que ter um comprimento inicial, L0, tá? Mas eu chamo a atenção para a inclinação dessa reta, eu chamo a atenção para esse ângulo aqui, galera. Esse ângulo que a reta faz com o eixo das temperaturas. Esse ângulo que na matemática normalmente a gente chama, né, de coeficiente angular, né? Ele está associado ao coeficiente angular, melhor dizendo, né? Veja, ele mostra pra gente como é, olha só, olha para esse triângulo aqui agora, né? Fiquem atentos aqui, ó. Onde eu tenho cateto oposto sendo justamente o ΔL e o cateto adjacente aqui, ó, sendo a variação de temperatura. Portanto, quando eu falo em inclinação desse ângulo, né, e a função trigonométrica que traduz isso para a gente em inclinação é a tangente, tá? Então, quando eu penso na tangente desse ângulo, galera, a tangente desse ângulo aqui, ó, cateto oposto, que é ΔL, dividido por cateto adjacente, olha aqui, ó, cateto adjacente, que é o ΔT, né? E se você lembrar da expressão que a gente usou no começo da aula, ΔL é L0 vezes alfa vezes ΔT, você está dividindo por ΔT e, portanto, você chega à conclusão de que a tangente desse ângulo é o produto L0 vezes alfa. L0 vezes alfa. Então tome muito cuidado nas questões que fazem uma análise de gráfico, porque a inclinação do gráfico não está ligada somente ao alfa. Muita gente pensa que a inclinação do gráfico ela representa o coeficiente aí, né, de dilatação. Não, essa inclinação é o produto L0 vezes alfa.
Na próxima aula eu vou resolver algumas questões e eu vou mostrar como trabalhar com isso. E, logicamente, que a gente vai dar sequência. Sacaram? Não respondi a lâmina metálica, né? Mas vai rolar. Calma que vai rolar.